Cara, em 2020 eu postei um vídeo sobre o Parabolic SAR e na época esse vídeo atingiu mais de 30 mil visualizações. Isso porque eu trouxe algo novo naquele vídeo, cara. E hoje você vai saber por que esse indicador continua sendo o meu indicador favorito e também como eu utilizo no meu método do dia a dia, que se chama método Pulsar. E você aprenderá a utilizar também em qualquer ativo e em qualquer tempo gráfico, ok? Então, cara, sem enrolação, vamos logo para o gráfico. Por que eu utilizo o Parabolic SAR? Cara, isso veio de uma frustração que eu tive nos cursos de análise gráfica que eu fiz. Nos cursos de análise gráfica que eu fiz, os professores simplesmente chegavam no gráfico e faziam assim: olha, cara, a gente sabe que numa tendência de baixa o preço faz topos e fundos descendentes dessa maneira aqui. Se em algum momento o preço não tiver força para fazer um novo fundo mais baixo, ou seja, ele fizer um fundo mais alto do que o anterior, significa então que nós temos uma falha no fundo. Esse fundo aqui é mais alto do que o fundo anterior. Isso, cara, é um sinal de reversão de tendência. E os meus professores também falavam: cara, numa tendência de alta, o preço faz topos e fundos ascendentes. Se em algum momento o preço não tiver força para fazer um topo mais alto do que o anterior e acabe fazendo então um topo mais baixo do que o anterior, como por exemplo aqui, significa que a tendência de alta está perdendo a força. Significa então que nós temos aqui uma falha no topo. E isso, cara, é um sinal de reversão de tendência de alta para baixo. Eles explicavam isso e eu entendia, eu falava: poxa, cara, faz sentido. E aí eles iam para o gráfico, ou seja, eles tentavam demonstrar isso para mim nas velas no gráfico. Então eles falavam: poxa, pessoal, olhem só, aqui nós temos uma tendência de baixa, porque nós temos topos e fundos descendentes. E aqui você percebe que o preço fez uma falha no fundo, porque esse fundo, bem aqui, é mais alto do que o fundo anterior. Então aqui nós poderíamos comprar acreditando que o preço fosse fazer uma reversão de tendência de baixa para a tendência de alta. Da mesma forma que nós tínhamos nesse ponto topos e fundos ascendentes, ou seja, nós tínhamos tendência de alta. E quando o preço chegou nesse ponto, a gente pode perceber uma falha no topo, porque esse topo é mais baixo do que o topo anterior. Por conta disso, nós poderíamos então vender nesse ponto, acreditando na reversão da tendência, acreditando que o preço fosse reverter dessa tendência de alta para a tendência de baixa. Então, segundo os meus professores, cara, aqui do lado esquerdo nós temos uma falha no fundo, que é um sinal de reversão de tendência, e aqui do lado direito nós temos uma falha no topo, que é um sinal de reversão de tendência também. E ao ver isso, cara, nas aulas que eu assistia desses meus professores, eu simplesmente ficava sem entender. Eu pensava: poxa, cara, beleza, nós temos aqui uma falha no fundo e aqui nós temos uma falha no topo. Ok, mas qual é o critério que você utilizou? Eu perguntava ao professor para determinar que aqui era um fundo e que aqui também era um fundo. Qual é o critério que você utilizou para determinar que aqui nós temos um topo e que aqui também nós temos um outro topo? Como que eu posso pegar isso aqui que você está me mostrando e voltar no gráfico e testar para ver se isso daqui de fato funciona? Eu perguntava isso aos meus professores. Porque, cara, se você não tem critério nenhum para marcar os topos e fundos, você pode simplesmente enxergar essa questão de falha no topo e falha no fundo em qualquer lugar que você quiser. Por exemplo, cara, aqui eu posso simplesmente falar: olha, nós temos aqui uma tendência de baixa e aqui nós temos uma falha no fundo, olha. Esse fundo aqui, que eu vou destacar para vocês em vermelho, olha, esse fundo aqui está mais alto do que o fundo anterior. Por conta disso, aqui nós temos uma falha no fundo. Eu posso simplesmente também chegar no gráfico aqui e falar: olha, cara, aqui nós temos uma tendência de alta, ok? E aqui nós temos uma falha no topo, olha. Porque esse topo aqui, que eu vou destacar para vocês em verde, está mais baixo do que esse outro topo. Então, cara, se você não tem critério nenhum para marcar os topos e fundos, e pode ter certeza que a maioria esmagadora das pessoas que opera análise gráfica não tem critério algum para marcar topos e fundos, você pode enxergar topos e fundos onde você bem entender, cara. Você pode enxergar qualquer coisa que você quiser no gráfico, simplesmente porque você não tem critério nenhum do que é topo e fundo. O que te impede de chegar nesse gráfico aqui e falar: poxa, Pio, eu estava vindo aqui marcando os topos e fundos, eu percebi que eu tinha uma tendência de alta e aqui eu vi que eu tive uma falha no topo. Então, por conta disso, eu decidi vender nesse ponto aqui, olha. O que te impede, cara, de simplesmente chegar no gráfico e falar: ah, Pio, aqui eu tenho uma tendência de baixa, porque o preço está fazendo topos e fundos descendentes, e nesse ponto aqui, eu percebi uma falha no fundo, porque esse fundo aqui é mais alto do que o fundo anterior. Por conta disso, eu vou comprar nesse ponto
acreditando que o preço vai reverter de baixa para alta. Cara, o que te impede de enxergar isso daqui no gráfico? A resposta, cara, é que nada te impede se você não tiver critério algum do que é topo e fundo. A grande verdade, cara, é que você pode enxergar topos e fundos em qualquer lugar que você bem entender, a partir do momento em que você não tem critério do que é topo e fundo, entendeu? Em 99% dos cursos de análise gráfica que você fizer, os professores vão te ensinar a enxergar o gráfico dessa maneira, cara, subjetiva e sem critério. E foi isso, cara, que me frustrou muito naquela época. Tanto, cara, que eu precisei correr atrás de uma solução o mais rápido possível. Foi aí que o indicador Parabolic SAR entrou na minha vida. Com o indicador Parabolic SAR, cara, eu consigo dizer de maneira completamente objetiva que logo nesta vela aqui, olha, que eu vou destacar com essa seta azul, logo nessa vela eu já consigo saber que nós temos uma falha nesse fundo, ou seja, um sinal de reversão de tendência de baixa para alta. Eu consigo dizer isso para você com toda certeza, de maneira completamente objetiva. Logo nessa vela eu já consigo identificar uma falha no fundo, podendo ter então uma reversão de tendência de baixa para alta. Da mesma forma, cara, que com o indicador Parabolic SAR eu consigo identificar com toda certeza, logo nesta vela que eu vou destacar também em azul, que nesse ponto, cara, nós temos uma falha no topo. Ou seja, eu consigo identificar que aqui nós temos um topo mais baixo do que o anterior, que é um sinal de reversão de tendência. Nesse caso, de alta para baixa, entendeu? E eu consigo dizer isso para você com toda certeza, de maneira completamente objetiva, somente por conta desse indicador Parabolic SAR. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai aprender também a enxergar isso no seu gráfico, da mesma forma que eu enxergo no meu dia a dia, de maneira completamente objetiva e sem espaço para achismos. Isso eu te prometo, cara, e é um compromisso que eu firmo agora com você, tá beleza? Vamos lá. Como funciona o Parabolic SAR? Cara, inicialmente você vai vir aqui, olha, em indicadores e você vai pesquisar pelo Parabolic SAR e você pode inserir um indicador Parabolic SAR na configuração padrão mesmo, tá? Não precisa mexer nas configurações, basta inserir o Parabolic SAR na configuração padrão. E simplesmente, cara, passando os olhos aqui no gráfico e observando o comportamento do Parabolic SAR, você vai perceber então que às vezes o Parabolic SAR está abaixo do preço, como está aqui nesse caso, olha, e às vezes o Parabolic SAR vai estar acima do preço, como é o caso aqui, olha, o Parabolic SAR foi para cima do preço. O que faz o Parabolic SAR ir abaixo do preço é a vela que o atinge, olha, e joga ele para baixo, como você pode ver aqui, olha. Esta vela bateu no Parabolic SAR e o jogou para baixo do preço. O que faz o Parabolic SAR ir acima do preço também é uma vela que bate no Parabolic SAR, olha, toca o Parabolic SAR jogando-o para cima do preço, certo? Então aqui no caso essa vela bateu no Parabolic SAR e jogou ele para cima do preço. Novamente, outra vela bateu no Parabolic SAR e o jogou para baixo. E isso, cara, que eu estou falando para você até agora sobre o Parabolic SAR é algo óbvio, certo? Não é nenhuma novidade. Basta que você observe o gráfico que você rapidamente vai conseguir entender isso. Então isso é algo muito simples de se perceber. Porém, cara, se você conseguiu entender essa coisa simples, parabéns. Já é meio caminho andado para você aprender a enxergar o gráfico de maneira completamente objetiva, como eu enxergo no método Pulsar. E se você já entendeu isso, cara, você está pronto para ir para o próximo nível. Vamos lá. Como marcar topos e fundos com o indicador Parabolic SAR? Cara, o que eu vou te mostrar agora pode ser aplicado em qualquer ativo e em qualquer tempo gráfico, ok? Mas eu estou no tempo gráfico de 2 minutos no mini índice, cara. E esta vela aqui, olha, que eu vou destacar para vocês com uma seta, esta vela bem aqui, ela dá início ao pregão do dia 21 de maio de 2025. Depois que você aprender tudo que eu vou mostrar nessa aula, você pode voltar nesse mesmo pregão no seu próprio gráfico e compara tudo que eu vou mostrar para você com o seu próprio gráfico, entendeu? Você vai enxergar a mesma coisa que eu vou te mostrar agora. Então vamos adiante, cara. Vamos aprender a marcar os topos e fundos com o Parabolic SAR. Lembrando que eu estou utilizando inicialmente, né, o Parabolic SAR na configuração padrão mesmo. Nós não mexemos em nada, apenas inserimos o Parabolic SAR no gráfico. Ok, cara, vamos adiante. Quando o Parabolic SAR estiver acima do preço, que é o caso aqui, né, pessoal? Você consegue perceber que o Parabolic SAR está acima do preço. Quando o Parabolic SAR estiver acima do preço e uma vela vier e bater no Parabolic SAR, jogando-o
para baixo do preço, quando isso acontecer, você vai se perguntar qual foi o ponto mais baixo que o preço atingiu enquanto o Parabolic SAR estava acima do preço. Cara, isso é uma coisa muito simples de se perceber. Basta que você passe aqui, olha, os olhos pelas velas e observe qual foi a vela que atingiu o ponto mais baixo. Só de bater o olho, cara, eu já consigo perceber que esta vela bem aqui foi a vela que atingiu o ponto mais baixo, enquanto o Parabolic SAR estava acima do preço. Então, cara, esse ponto mais baixo, que eu vou destacar para vocês agora com uma linha horizontal, olha, esse ponto mais baixo nós iremos chamar de fundo. Então, vou escrever aqui, fundo. Beleza, cara, então já sabemos como identificar um fundo. Agora, quando o Parabolic SAR estiver abaixo do preço, como é o caso aqui, olha, o Parabolic SAR está aqui embaixo, o preço está aqui em cima, certo? E uma vela vier e bater no Parabolic SAR, jogando-o para cima do preço, cara, você vai se perguntar então, ao contrário, você vai se perguntar qual foi o ponto mais alto que o preço atingiu enquanto o Parabolic SAR estava abaixo do preço. Novamente, cara, você vai passar aqui os olhos, olha, pelas velas, né, pelas máximas das velas aqui, e você vai procurar identificar qual foi o ponto mais alto que o preço atingiu. Cara, olha só, colocando essa linha horizontal aqui em cima, a gente já percebe que aqui em cima, olha, foi o ponto mais alto que o preço atingiu, bem aqui em cima. Então, eu também vou colocar, olha, uma linha horizontal aqui em cima, porém dessa vez eu vou colocar essa linha horizontal na cor verde, nesse ponto mais alto, tá, que o preço atingiu enquanto o Parabolic SAR estava abaixo do preço, e esse ponto mais alto será chamado de topo, beleza? Então agora nós já aprendemos a identificar um fundo e já aprendemos a identificar um topo. E assim por diante, cara. Olha só, o Parabolic SAR está acima do preço? Ok. Quando uma vela vier e bater no Parabolic SAR, jogando o Parabolic SAR para baixo do preço, quando isso acontecer, você novamente vai se perguntar, poxa, qual foi o ponto mais baixo que o preço atingiu enquanto o Parabolic SAR estava acima do preço? Então você passa aqui os seus olhos, olha, com bastante calma, e você já consegue identificar rapidamente que esse ponto aqui, olha, esta vela atingiu o ponto mais baixo, enquanto o Parabolic SAR estava acima do preço. Esse ponto mais baixo vai se chamar fundo, entendeu? Então eu vou marcar também com uma linha horizontal vermelha, esse ponto mais baixo, e eu também vou escrever fundo aqui. Ok, cara, e agora, como você pode ver, o Parabolic SAR está abaixo do preço. Quando uma vela vier e bater no Parabolic SAR, jogando-o para cima do preço, você novamente vai se perguntar qual foi o ponto mais alto aqui, olha, que o preço atingiu, enquanto o Parabolic SAR estava abaixo do preço. Poxa, cara, passando os olhos aqui, olha, nitidamente o ponto mais alto que o preço atingiu foi bem aqui, olha, a máxima dessa vela vermelha. Então a máxima dessa vela vermelha vai se chamar topo. Então vamos marcar aqui, olha, com uma linha horizontal verde, a máxima dessa vela. Eu vou chamar também essa região de topo, olha. E pronto, cara. Se você for fazendo isso em qualquer tempo gráfico, em qualquer ativo, você vai perceber que você vai estar marcando topos e fundos. Olha, aqui eu percebo mais abaixo, olha, que eu tenho um topo, aqui eu percebo mais abaixo que eu tenho um fundo, olha, entende? E assim por diante. Ou seja, fazendo isso, você vai perceber que você vai estar marcando topos e fundos de uma maneira completamente objetiva e sem espaço para achismos. Você pode voltar nesse gráfico daqui a 20 anos e você vai continuar observando esses mesmos topos e fundos. Por quê, cara? Porque isso daqui, como eu disse, é completamente objetivo. Marcando os topos e fundos dessa forma, você nunca mais vai precisar tentar adivinhar onde é um topo, onde é um fundo. Você sempre terá certeza de onde estão os topos e de onde estão os fundos. E ao conseguir marcar os topos e fundos dessa forma, cara, poxa, facilmente você vai conseguir identificar as tendências e também as reversões de tendências em qualquer tempo gráfico e em qualquer ativo também. Então, cara, o próximo nível, né, o próximo tópico que nós vamos tratar no método Pulsar será eu te mostrar como encontrar as tendências e as reversões de tendências de uma maneira muito simples, ok? Então vamos lá. Como identificar tendências com o Parabolic SAR? Cara, nós ainda estamos no mini índice, porém agora nós estamos no gráfico Renko de 20R, ok? Para você vir para esse gráfico, basta que você digite 20, em seguida a letra R e aperte a tecla Enter. Você será direcionado para o gráfico de 20R
aqui no mini índice. E eu estou agora no gráfico Renko, cara, para eu te provar que de fato isso funciona em qualquer gráfico, seja ele temporal ou atemporal, que é o caso do gráfico Renko. E esse, cara, é o pregão do dia 12 de junho de 2025. Você pode colocar esse mesmo pregão no seu gráfico e vir acompanhando esse vídeo. Você vai encontrar os mesmos pontos que eu vou te mostrar agora. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer num gráfico Renko, cara, é colocar pavios, ok? Então você percebe que os boxes aqui não tem pavios, então você clica com o botão direito do mouse em cima de qualquer Renko, vem em tipo e muda, olha, para Candlestick. Dessa forma, os Renkos aqui terão pavios, ok? E agora é o seguinte, cara, no meu método operacional, que como eu disse, se chama método Pulsar, eu tenho um critério muito simples para determinar a tendência de alta e a tendência de baixa. E o critério, cara, é o seguinte: se o último ponto rompido houver sido um topo, a tendência é de alta. Agora, se o último ponto rompido houver sido um fundo, cara, então a tendência é de baixa. Ponto final, cara. Simplificar dessa forma facilitou muito a minha vida durante todos esses anos. Entendido isso, nós podemos ir adiante. Vamos começar prestando atenção, cara, bem aqui, olha, no início desse gráfico, ok? Aqui do lado esquerdo. Logo de início eu já consigo perceber, cara, que a tendência aqui, olha, é de baixa. E isso por quê, cara? Vamos lá. O Parabolic SAR estava acima do preço. Percebe que esse Renko veio e bateu no Parabolic SAR, jogando o indicador para baixo do preço. E aí a gente tem que se perguntar qual foi o ponto mais baixo que o preço atingiu enquanto o Parabolic SAR estava acima do preço. Cara, o ponto mais baixo nitidamente é a mínima desse Renko aqui. Então ali, olha, eu já sei que eu tenho um fundo, certo? Então eu vou marcar esse fundo com uma linha horizontal. O Parabolic SAR então foi para baixo do preço. Em seguida os Renkos começaram a cair e jogaram o Parabolic SAR novamente para cima. E aí você se pergunta qual foi o ponto mais alto que o preço atingiu enquanto o Parabolic SAR estava abaixo do preço. E aqui nós temos o ponto mais alto que o preço atingiu. Esse ponto mais alto a gente chama de topo. Então eu vou marcar esse topo com uma linha horizontal verde. Bem, cara, agora você com certeza já se lembrou como se marca os topos e fundos, né? Que nós acabamos de falar no início dessa aula. Então agora que você já se lembrou como marcar os topos e fundos, cara, veja só todos os topos e fundos que nós encontraríamos nesse gráfico Renko do mini índice, marcados, é claro, com o indicador Parabolic SAR. Então agora, cara, para a gente identificar a tendência, basta unirmos os topos e fundos, olha só. Se nós unirmos os topos e fundos, nós vamos conseguir perceber as tendências de alta e baixa, entendeu? E é claro também as reversões de tendência. Lembra daquele critério que eu falei para vocês, né, cara? Para eu determinar uma tendência de baixa, basta que o último ponto rompido tenha sido um fundo. Para eu determinar uma tendência de alta, basta que o último ponto rompido tenha sido um topo. Percebe que logo no início aqui, olha, onde eu vou destacar para vocês com essa seta azul, logo aqui no início, nós tivemos um rompimento de fundo. Esse Renko aqui, olha, rompeu o fundo anterior. Ou seja, nesse ponto aqui, nós já tínhamos então tendência de baixa, ok? Então, nesse caso, nós apenas venderíamos, porque a tendência é de baixa. E a tendência de baixa, como vocês podem ver, durou durante todo esse período aqui, olha. Até o momento em que, nesse ponto, ó, esse topo foi rompido. Percebe que esse Renko aqui, olha, rompeu o topo anterior. Ou seja, agora a tendência é de alta. Antes a tendência era de baixa e agora a tendência era de alta. Então, nesse ponto, nós só buscaríamos por compras, uma vez que a tendência agora é de alta. E a tendência de alta, cara, durou durante todo esse período aqui, como vocês podem ver, olha. Pronto, cara, agora você já sabe como identificar uma tendência, seja ela de baixa, como é o caso aqui, olha. Nós tivemos uma tendência de baixa durante todo esse período. E você sabe também identificar uma tendência de alta, porque nesse ponto aqui nós tivemos uma reversão de tendência, certo? A tendência era de baixa, fazendo topos e fundos descendentes aqui. A partir desse momento, esse topo foi rompido e passamos então a ter tendência de alta. Então, parabéns, você acaba de aprender a identificar tendências e reversões de tendências de maneira completamente objetiva através do método Pulsar. Então, agora que você está cada vez mais afiado, chegou o momento de aprender a identificar as pernas de tendências e os pullbacks de maneira clara, simples e, é claro, completamente objetiva. Vamos lá. Como identificar pernas de tendências e pullbacks
com o indicador Parabolic SAR? Cara, nós estamos agora no tempo gráfico de 2 minutos, porém estamos no Bitcoin futuro. Novamente, eu estou querendo te provar, cara, que isso daqui funciona em qualquer gráfico, ok? Vamos adiante. Se você me acompanhou até aqui, cara, com atenção, poxa, você já sabe então marcar os topos e fundos, né? Você já sabe identificar também as tendências e tudo mais. Então eu já posso ir marcando aqui, olha, os topos e fundos, porque você já está afiado, certo? Se você está prestando atenção em tudo. Então aqui você percebe que nós temos essa movimentação de tendência de alta, certo? Com topos e fundos ascendentes. Mas agora você precisa saber, cara, que essas pernas aqui têm os seguintes nomes. Essa perna que eu destaco com essa seta verde tem um nome de perna de tendência de alta. O mesmo serve para esta perna aqui e também para esta outra perna aqui. Todas elas, cara, têm um nome de perna de tendência de alta. A perna de tendência de alta, cara, é a perna de impulsão. Essa perna, cara, sempre vai a favor da tendência. Então, por exemplo, essa daqui, cara, é a tendência de alta. Na tendência de alta, o preço sobe. Obviamente. Então, toda movimentação que o preço faz a favor da tendência de alta, essa perna de impulsão, olha, toda perna que faz o preço subir é chamada de perna de tendência de alta, entendeu? Agora, cara, na tendência de alta, as pernas que fazem esse recuo que vocês estão vendo aqui, olha, essa correção, como esta perna aqui, olha, esta perna, essa outra perna e essa outra perna aqui também, essas pernas são chamadas de pullbacks de tendência de alta. Eu vou apenas escrever aqui, olha, pullback em verde, ok? Para você saber que é um pullback de tendência de alta. As pernas que fazem pullbacks, cara, são aquelas pernas que, como eu disse, sempre vão contra a tendência, entende? Então, por exemplo, aqui a tendência é de alta, porém nós temos aqui, olha, essas pernas que estão indo contra a tendência, elas estão recuando. Elas estão corrigindo, entendeu? Essas pernas que vão contra a tendência de alta, como eu disse, são chamadas de pullbacks. Isso que eu estou falando agora aqui, cara, é de conhecimento público, né? Mas quase todo mundo que opera através do gráfico não consegue identificar quando nós estamos em uma perna de tendência ou quando estamos num pullback. Acontece, cara, que no método Pulsar é muito simples de se identificar isso. Muito fácil de identificar isso na realidade. E o critério que nós utilizamos para identificar pernas de tendências de alta e pullbacks de uma tendência de alta é extremamente simples. Quando a tendência for de alta e o Parabolic SAR estiver abaixo do preço, você vai saber que você está dentro de uma perna de tendência de alta. Quando a tendência for de alta e o Parabolic SAR estiver acima do preço, cara, você já sabe que está dentro de um pullback. Novamente, olha, Parabolic SAR está abaixo do preço e a tendência é de alta, ok, você está dentro de uma perna de tendência de alta. Parabolic SAR está acima do preço e você está dentro de uma tendência de alta, ok, pullback. E assim por diante, cara. Parabolic SAR abaixo do preço, dentro de uma tendência de alta, ok, perna de tendência de alta. Parabolic SAR acima do preço, dentro de uma tendência de alta, ok, nós temos aqui então um pullback. Ponto final, cara. Então você já sabe que, por exemplo, aqui, olha, nós estávamos dentro de uma perna de tendência de alta durante todo esse período. Nesse ponto aqui, olha, que o Parabolic SAR foi para cima do preço, você já sabe que está dentro de um pullback. Quando o preço jogou o Parabolic SAR novamente para baixo, aqui você já sabe que iniciou-se uma nova perna de tendência de alta. Aqui iniciou-se um pullback porque o Parabolic SAR foi para cima do preço. Nesse ponto iniciou uma nova perna de tendência de alta, olha. Aqui iniciou um novo pullback porque o Parabolic SAR foi para cima do preço dentro de uma tendência de alta, né? O preço foi caindo, estamos dentro de um pullback. E aí, cara, mais à frente, olha, o preço joga o Parabolic SAR para baixo do preço. E aqui inicia-se uma nova perna de tendência de alta, entendeu, cara? Então, como eu mostrei a vocês, é bem simples, certo? É bem fácil de você saber quando você está dentro de uma perna de tendência de alta e quando você está dentro de um pullback, utilizando o método Pulsar. Vamos ver agora isso dentro de uma tendência de baixa. Ok, cara, aqui nós temos uma movimentação de tendência de baixa, né? Isso porque se você for marcando aqui, olha, os topos e fundos através do Parabolic SAR, certo? Conforme eu já ensinei para vocês nessa aula, você vai identificar uma tendência, então, de baixa, ok? Topos e fundos descendentes. Se você está nesse ponto da aula, cara, isso daqui você já tem que ser capaz de identificar. E aí, cara, quando nós estamos em uma tendência de baixa, essas pernas aqui, olha,
que eu destaco com essas setas vermelhas, elas recebem um nome de pernas de tendência de baixa, ok? São as pernas maiores, né? São as pernas que vão a favor da tendência. Ok, cara, então eu escrevi aqui em vermelho todas as pernas de tendência de baixa que nós tivemos aqui, olha, nessa tendência de baixa. As pernas de tendência de baixa, como vocês já entenderam, são aquelas pernas que vão a favor da tendência. Certo? Então aqui no caso é a tendência de baixa, percebe que essas pernas, olha, elas vão a favor da tendência de baixa, elas estão caindo, ok? Agora, nós temos também, cara, os pullbacks dentro da tendência de baixa. Então essas pernas aqui, olha, que são as pernas mais curtas, que eu vou destacar com essas setas na cor verde, são as pernas que nós chamamos de pullbacks de baixa, ok? Eu vou destacar aqui em verde a palavra pullback. Pronto, cara, então aqui em verde nós temos todos os pullbacks que nós tivemos nessa tendência de baixa, que eu estou mostrando para você aqui na tela. Essa perna de recuo, né? Essa perna que vai contra a tendência, essa perna de correção é chamada de pullback, né? Essa perna que vai contra a tendência, nesse caso aqui, tendência de baixa, entendeu? Então, se o preço está caindo em tendência de baixa e as velas começam a subir, esses recuos, esses suspiros que o preço faz, são chamados de pullbacks, ok? Nesse caso, de uma tendência de baixa. E como eu disse, cara, no método Pulsar nós temos um critério muito fácil para identificarmos pernas de tendência e pullbacks. Nesse caso, de baixa, né? É muito simples, cara. Quando a tendência for de baixa, e eu já mostrei para vocês como identificarmos tendência de baixa através do parabólico SAR, mas quando a tendência for de baixa e o parabólico SAR estiver acima do preço, como é o caso aqui, olha, nós temos então uma perna de tendência de baixa. Agora, se nós estivermos em uma tendência de baixa e o parabólico SAR estiver abaixo do preço, ok, cara, então nós temos pullbacks. Pura e simplesmente isso. Então, como eu disse, cara, tendo essas informações, fica muito fácil de sabermos quando estamos em uma perna de tendência e um pullback. Olha só, inicialmente aqui estávamos dentro de uma perna de tendência de baixa, o preço bateu no parabólico SAR jogando ele para baixo, passamos a estar em um pullback. Depois o preço jogou o parabólico SAR para cima novamente, voltamos a ter uma nova perna de tendência de baixa. Então, durante todo esse período que o parabólico SAR estava acima do preço, estávamos dentro de uma perna de tendência de baixa. Durante todo esse período. Aqui, como vocês podem ver, olha, o preço joga o parabólico SAR para baixo, ou seja, entramos agora em um pullback. Mais à frente, olha, o preço joga o parabólico SAR novamente para cima, ou seja, voltamos a ter uma nova perna de tendência de baixa. Agora, um novo pullback, porque o parabólico SAR foi para baixo. E assim por diante, cara, ficou muito mais simples agora para você entender quando é um pullback e quando é uma perna de tendência de baixa, entendeu? Cara, talvez você ainda não tenha percebido, mas essas informações que eu acabei de passar para você são muito valiosas, porque se você for um trader que gosta de operar somente nos pullbacks, quando a tendência for de alta, você simplesmente esperaria o parabólico SAR estar acima do preço e procuraria por um sinal de compra dentro desse pullback. E quando a tendência for de baixa, então você esperaria o parabólico SAR estar abaixo do preço e procuraria por um sinal de venda dentro desse pullback. Então, parabéns, cara, você acaba de aprender a identificar pullbacks e pernas de tendência de uma maneira completamente objetiva através do método Pulsar. Então agora, cara, que você já está nesse nível do método Pulsar, eu vou te provar que esse método não serve apenas para day trade, ok? Vamos lá. Como utilizar o parabólico SAR no swing trade e também no position trade. Cara, estamos agora no gráfico diário da Itaúsa, que responde pelo código de ITSA4, ok? É uma ação do setor financeiro. E nesse gráfico, cara, eu vou te provar que o método Pulsar funciona também em ações e também nas modalidades de swing trade e position trade. Para quem não sabe, rapidamente, cara, a diferença entre day trade, swing trade e position trade é bem simples. No day trade, as operações começam e terminam no mesmo dia. Já no swing trade, as operações podem durar por dias. E no position, as operações podem durar por semanas e às vezes meses. Bem, cara, se fôssemos analisar a ação ITSA4, que é uma ação do setor financeiro através do método Pulsar no gráfico diário para swing trading, desde aqui do início de 2025, ou seja, aqui, olha, em janeiro de 2025, nós iríamos perceber o seguinte, olha só, marcando aqui, olha, os topos e fundos, a gente já sabe que a tendência era de baixa, o preço só vinha rompendo fundos, certo? A tendência então era de baixa até que o início de 2025. Depois disso, cara, nós tivemos, olha só, uma reversão de tendência.
ou seja, a tendência que antes era de baixa porque vinha, vejam só, rompendo fundos, passou a ser uma tendência de alta. A tendência passou a ser de alta a partir desta vela aqui, olha, a partir desse ponto, porque foi esta vela que rompeu o topo anterior. E poxa, cara, se a tendência é de alta e o Parabolic SAR está abaixo do preço, significa que esta perna aqui, olha, é uma perna de tendência de alta, certo? E no meu caso, cara, eu apenas buscaria por compras nessa ação enquanto estivéssemos dentro de pernas de tendência de alta, com alvos ali entre 4 a 5%, tá? Então, eu compraria a partir desse momento em que eu saberia, né, que estávamos dentro de uma perna de tendência de alta, eu compraria, buscando ali alvos de 4 a 5%, tá? E isso no swing trade, é claro. A partir do momento em que o Parabolic SAR vai acima do preço, que é o caso aqui, olha, poxa, cara, eu sei que o preço está recuando, eu sei que o preço, né, a Itaúsa está agora dentro de um pullback. Então, cara, eu não buscaria mais por compras. Eu esperaria uma nova perna de tendência começar, que no caso a nova perna de tendência, olha, de alta começou nesta vela aqui, olha, a partir do momento em que essa vela jogou o Parabolic SAR para baixo, eu já saberia que nós estávamos agora dentro de uma nova perna de tendência de alta, e a partir desse ponto eu buscaria por compras, novamente buscando ali 4 a 5%, tá? De alvo. Isso, repito, dentro do swing trade. E assim por diante, cara, se você marcar aqui, olha, todos os topos e fundos que nós tivemos durante esse ano, né, de 2025, estamos agora na metade do ano, né? Olha só, todos os topos e fundos que nós tivemos aqui, eu estou marcando para vocês. Marcando todos os topos e fundos, você vai perceber o seguinte. Eu mostrei esse exemplo aqui para vocês, né, aqui atrás, de swing trade, mostrei esse outro exemplo aqui também. Nesse ponto, o Parabolic SAR foi para cima do preço, ou seja, estávamos aqui dentro de um pullback, eu não buscaria por compras em pullbacks, tá? A partir do momento em que o preço joga o Parabolic SAR para baixo, como jogou aqui, poxa, cara, eu já sei que nós já estávamos dentro de uma nova perna de tendência de alta. Então eu já buscaria aqui por compras com um alvo de 4 a 5%. Nós teríamos essa entrada aqui em abril, né? Depois, aqui no início de maio, nós entramos em um pullback. Então não buscaria por... E logo em seguida nós já passamos a ter uma nova perna de tendência, porque esta vela jogou o Parabolic SAR para baixo. E aí novamente eu buscaria por compras, buscando, cara, alvos, repito, entre 4 a 5% no swing trade, ok? E aí no final de maio nós entramos em um pullback novamente, olha, o preço jogou o Parabolic SAR para cima e no atual momento, olha, agora em junho, nós ainda estamos dentro de um pullback. Então, no meu caso, eu não buscaria por compras aqui. Seguindo, o meu método Pilsar, eu não buscaria por compras porque estamos dentro de um pullback no atual momento em Itaúsa. Isso, cara, no swing trade. Agora, se nós fôssemos observar o position, eu iria para o tempo gráfico semanal, e aqui no gráfico semanal eu vou excluir toda essa movimentação aqui que eu desenhei lá no gráfico diário, e a movimentação agora aqui é outra, né? Uma movimentação maior que nós temos no gráfico semanal. Se nós observarmos aqui, cara, se nós formos analisar a Itaúsa aqui no gráfico semanal, a gente vai perceber o seguinte: nós estávamos aqui inicialmente em uma tendência de alta em 2024, no final de 2024 nós entramos em uma tendência de baixa, uma vez que esse fundo anterior aqui, olha, ele foi rompido. Eu estou marcando tudo isso através do Parabolic SAR, certo? Depois o preço voltou a subir e rompeu, cara, esse topo anterior, o qual eu vou destacar com uma linha horizontal, bem aqui, olha. Marquei com uma linha horizontal aqui verde, olha, como vocês podem ver, percebe que esta vela, cara, dessa semana aqui, olha, que eu destaquei com essa seta, esta vela rompeu o topo anterior. Ou seja, a partir desta vela, no ano de 2025, no gráfico semanal, nós passamos a ter tendência de alta na Itaúsa, ITSA4. Então, cara, se a gente já sabe que a partir desse ponto aqui, a partir dessa vela, a tendência é de alta, e o Parabolic SAR está por baixo do preço, poxa, cara, eu sei que nesse ponto aqui, eu já estaria dentro de uma perna de tendência de alta. E no meu caso, cara, o que eu faria se eu fosse operar a Itaúsa fazendo position trade? Eu buscaria então por compras, já que nós estávamos dentro de uma perna de tendência de alta, com alvos ali entre 10 a 15%, tá? Isso é o que eu faria. E é claro, cara, a partir do momento em que o Parabolic SAR vai para cima do preço, eu estou acreditando agora, né? O método Pilsar está mostrando para mim agora na realidade que eu estou dentro
de um pullback. E dentro de pullbacks eu não vou buscar por compras, ok? Então nessa semana agora, tá? Que até a semana atual, no mês de junho, nós entramos em um pullback no gráfico semanal DITSA4, Itaúsa, setor financeiro. Eu não buscaria mais por compras porque estamos dentro de um pullback. Eu esperaria, na realidade, iniciar uma nova perna de tendência de alta para estar buscando por mais compras com alvos ali entre 10 a 15%. E cara, você pode analisar qualquer outra ação utilizando o método Pulsar. Vamos dar uma olhada, por exemplo, em Petro 4, no gráfico diário, ok? E obviamente, né, cara, Petro 4 é uma ação do setor de petróleo, tá? Então estamos aqui no gráfico diário e a gente observa o seguinte, através do método Pulsar, né, através dos topos e fundos marcados com parabólica SAR. Olha só, a tendência, cara, era de baixa. Poxa, cara, o último ponto rompido havia sido esse fundo aqui, olha. Ok? Então, a tendência era de baixa. Porém, recentemente, cara, olha só, nós tivemos esse topo rompido, olha. Bem aqui. Ou seja, a partir dessa vela, eu já sei que a tendência é de alta. E como o parabólico SAR está abaixo do preço, eu sei também que estou dentro de uma perna de tendência de alta. Então, a partir daqui, eu estaria buscando por compras com um alvo dentro de 4 a 5%, entendeu? Isso no swing trade. Vamos dar uma olhada agora em uma outra ação, que pode ser EQTL3. Essa ação é do setor de energia elétrica, ok? EQTL3, cara, aqui no gráfico diário você consegue perceber que nós tínhamos uma tendência de alta, olha, certo? Depois passamos a ter uma tendência de baixa, depois alta novamente e no momento estamos em uma tendência de alta. Nesses pontos aqui, olha, nós tivemos pernas de tendência de alta, onde eu poderia, né, estar buscando aqui por compras, né, sinais de compras com alvos entre 4 a 5% nessas pernas de tendência aqui. Porém, no atual momento, cara, olha só, o parabólico SAR está acima do preço, dentro de uma tendência de alta. No atual momento, EQTL3 está dentro de um pullback, então eu não buscarei por compras aqui. Parabéns, cara, você acaba de aprender a identificar topos e fundos, tendências, reversões de tendências, pullbacks e pernas de tendências em ações para swing trade e também para position trade, de uma maneira completamente objetiva através do método Pulsar. E se você levou todo esse conteúdo a sério, cara, você está pronto para ir para o próximo nível. Vamos lá. Como se aprofundar no método Pulsar? Cara, o que você viu até agora é só a base. Ao longo dos anos eu fui evoluindo o método Pulsar com outras configurações de parabólica SAR para identificar tendência primária, secundária e terciária, combinações com médias móveis, colorações, Fibonacci, correlações de tempos gráficos. Eu desenvolvi as estratégias manuais do meu dia a dia com o método Pulsar e agora até estratégias automatizadas, cara, com robôs gradientes lineares, baseados também no método Pulsar. Ou seja, o método Pulsar evoluiu muito ao decorrer desses anos e tudo isso está disponível para quem quer, de fato, dominar o método Pulsar. Mas para isso, cara, você precisa dar o próximo passo. Abaixo desse vídeo, cara, na descrição e também no comentário fixado, você vai encontrar dois links. O primeiro link é o treinamento gratuito Estratégia Pulsar 10, que eu fiz em parceria com a corretora Toro Investimentos. Esse conteúdo já consegue transformar a visão de muita gente, cara, e você ainda recebe gratuitamente a Estratégia Pulsar 10 ao fazer parte desse treinamento. E o segundo link que você encontra na descrição desse vídeo é o link para entrar na lista prioritária do método Pulsar 3.0, que é o meu treinamento mais completo de todos, com as estratégias manuais e também estratégias automatizadas, cara, robôs gradientes lineares, tanto para mini índice como também para mini dólar. Então, cara, se você quer subir de nível, você precisa clicar agora nesses dois links, estuda tudo com atenção e me encontra lá dentro, tá beleza? E para finalizar essa aula, cara, eu gostaria de refletir rapidamente com vocês sobre uma coisa. Os professores que te ensinam a operar de forma subjetiva, aqueles que chegam no gráfico e saem traçando os topos e fundos de maneira aleatória, saem traçando retrações de Fibonacci sem critérios objetivos, cara, será que esses professores não estão em uma posição um tanto quanto confortável? Você já se perguntou sobre isso? Porque, cara, se eles te ensinam algo subjetivo, significa que você não pode provar que não funciona. Porque o que eles te ensinam, cara, vai da interpretação de cada um. Por exemplo, cara, se você chegar nesses professores e falar que está operando o que eles te ensinaram por exemplo, 6 meses e que você está no prejuízo, cara, eles podem te falar qualquer coisa que eles quiserem.
quiserem. Eles vão te falar que você precisa de mais tempo de tela e que você precisa apurar mais a sua leitura gráfica. Ou seja, o problema sempre será você e nunca o conteúdo que eles te ensinaram. O método deles, cara, nunca falha. É só você que ainda não entendeu. Impressionante isso, né, cara? E assim eles continuam sempre certos. Isso é confortável demais para eles, cara, porque eles nunca estarão errados. E o método Pulsar nasceu da minha frustração com isso. Cara, qualquer estratégia que eu compartilho com o método Pulsar, ela pode ser testada. Se ela começar a performar mal, não tem desculpa. Tá indo mal e acabou. Sabendo que a estratégia começou a performar mal, nós vamos atualizá-la para que ela volte a responder bem ao mercado. E pronto, cara. Sem essa de empurrar a culpa pro aluno, entendeu? Não tem essa conversinha fiada de que falta tempo de tela, que você precisa apurar mais a sua leitura gráfica. Entendeu, cara? Então não caiam nessa enganação desses professores, cara. Ok? Eu espero que tudo que eu te passei nessa aula possa agregar na sua vida como day trader. Eu espero que o método Pulsar vire uma chave na sua mente, assim como virou na minha. Eu espero também que daqui para frente você consiga operar de maneira mais clara e objetiva em qualquer mercado que você venha a escolher. Qualquer dúvida, basta deixar nos comentários que eu terei todo o prazer em esclarecer. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma e você quer retribuir de alguma maneira, cara, basta deixar o seu like e se inscrever nesse canal com o sininho ativado, porque eu não vou descansar até você se tornar um trader objetivo de sucesso. Eu vou ficando por aqui, cara, e até o próximo vídeo.